Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Este é um dos textos mais importantes da Bíblia, acerca de uma das verdades mais importantes da Bíblia. E eu peço a sua atenção para a leitura desta passagem, após o que mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por gentileza. Pedro está escrevendo à igreja, aos irmãos, e diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Amém.
a segunda vinda de Cristo e as suas implicações. É verdade incontestável que Jesus voltará. E Ele voltará pessoalmente. E Ele voltará visivelmente. E Ele voltará audivelmente. E Ele voltará repentinamente. Ele voltará inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Os sinais desta vinda são notórios e eloquentes. Foi Ele quem nos preveniu. Engano religioso, guerras, terremotos, fomes, epidemias, esfriamento do amor, perseguição religiosa, a pregação do Evangelho a todas as nações, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. E Jesus alertou que quando essas coisas estivessem acontecendo, deveríamos nos acautelar, porque estaria muito breve a sua volta. Nesta epístola, depois de no capítulo 1, versículo 16, tratar da matéria da segunda vinda de Cristo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Depois de combater com firmeza pétrea os falsos mestres no capítulo 2, agora o apóstolo Pedro não volta às baterias contra os falsos mestres, ele volta a sua atenção e carrega as tintas para se dirigir aos crentes como amados. Se vocês prestaram atenção na leitura, por várias vezes Pedro se dirige aos seus destinatários como amados, 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 para consolá-los e para tratar com eles desta magna verdade, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E prestem atenção que Pedro adota uma coisa que nós todos deveríamos estar atentos, que é a importância da repetição. Não fique triste com o seu pastor se ele repetir um sermão. Essa prática foi usada por Paulo, essa prática foi usada por Pedro. Vejam vocês no verso 1, quando ele diz: esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está dizendo o seguinte: vocês já sabem, mas eu estou lembrando de novo vocês. É assim no ensino secular. Não é assim? Você repete, e repete, e repete as mesmas verdades. Então não espere coisas inéditas no domingo, durante a semana, na sua igreja, não. Espere, talvez, ouvir as mesmas verdades, talvez com ênfases diferentes, com abordagens distintas, mas as mesmas verdades. E aí, ele começa este assunto retratando para nós que a segunda vinda de Cristo não é uma doutrina que ele, Pedro, está inventando, ou que os apóstolos criaram. Não. O que ele está dizendo é que a segunda vinda de Cristo é tratada dentro da centralidade e unidade das Escrituras. Vejamos. Observe comigo. Quando ele diz assim, no versículo de número 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. O que ele está dizendo? Que a segunda vinda de Cristo
foi pregada pelos profetas, a segunda vinda de Cristo foi anunciada pelo próprio Salvador, Jesus Cristo, e a segunda vinda de Cristo tem sido ensinada pelos apóstolos, ou seja, não há um conflito entre Antigo e Novo Testamento, há sim uma harmonização. É a mesma verdade, não é uma novidade. A Bíblia tem unidade. É triste quando você vê alguns espertalhões do topo da sua falsa sapiência, querendo colocar o Antigo Testamento contra o Novo e o Novo contra o Antigo. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Não, não há esse conflito. Não há esse bater de cabeças. A palavra de Deus é una. É bem verdade que a revelação é progressiva e progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Mas o exemplo clássico é que esta doutrina bendita e gloriosa da parousia, da consumação dos séculos, da segunda vinda de Cristo, foi pregada pelos profetas, foi também anunciada pelo Senhor Jesus Cristo e agora é proclamada pelos apóstolos numa plena harmonia. E por que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro está prevenindo os crentes acerca do perigo da influência dos falsos mestres, que se aproveitam disso, para tentar encontrar uma brecha para jogar profetas contra apóstolos, apóstolos contra os profetas, e o ensino de Jesus contra os profetas e os apóstolos, e ele está dizendo, cuidado com esses falsos mestres, e ele vai abordar isso agora, veja você, a partir dos versos 3 a 5. Então ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escarnos, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra. Então destaca aqui 4 coisas. Primeiramente, o tempo em que esses falsos mestres vão surgir. Versículo 3 diz, nos últimos dias. E o que são últimos dias? O que significa últimos dias? Os futuristas, aqueles que adotam a perspectiva futurista da interpretação, acham que últimos dias são só naqueles dias lá do finalzinho do funil da história. Mas esses termos últimos dias é um termo técnico do Novo Testamento que vai desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Desde a primeira à segunda vinda de Cristo, os falsos mestres estão aí, perturbando a igreja. É bem verdade que à medida que o tempo avança, eles vão ainda se multiplicando. Segundo, qual é o estilo de vida desses falsos mestres? Está escrito, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Preste atenção nisso aqui. Se a teologia é ruim, a vida não pode ser santa. Se a doutrina está errada, a ética vai estar torta. Não tem como, meus irmãos, um falso mestre viver em santidade ou ensinar santidade. Sabem por quê? Porque a ética é filha da teologia, a teologia é mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele é. Terceiro, vamos ver qual é o ensino desses falsos mestres. O verso 4, o ensino está aí, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? O que eles estão questionando? Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Que bobagem vocês acreditarem nisso. Qual é o argumento deles? Desde que os pais dormiram, nunca mudou nada. Talvez eles estão dizendo assim, os profetas falaram que ele ia voltar, ele falou que ia voltar, os apóstolos estão dizendo que ele vai voltar, e cadê que ele não voltou até hoje? E tem gente até hoje usando o mesmo argumento. Nunca nada mudou. Os nossos avós falaram que ele ia voltar, os nossos pais falaram que ele ia voltar, nós estamos falando que ele vai voltar, e por que ele não chegou até agora? É o argumento deles. E qual
é o problema desses falsos mestres? Versículo 5 diz assim: porque deliberadamente esquecem. Notem que o problema dos falsos mestres não é problema de memória, não é esquecimento por causa de falta de memória, é esquecimento deliberado por causa de falta de ética. Eles são seletivos no seu esquecimento. Por quê? Porque preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando uma pessoa ensina uma doutrina falsa, é porque ele, via de regra, não quer corrigir sua conduta. E porque ele não quer corrigir sua conduta, ele cria uma teologia para justificar sua falsa conduta. Em vez dele se arrepender e adequar sua vida à verdade, ele então muda a verdade, ele distorce a verdade, ele cria uma teologia para justificar o seu comportamento torto. E qual é o argumento de Pedro para refutar essa gente? Ele está dizendo: não é verdade que desde o começo é assim, não, que nada mudou, não. Primeiro argumento: Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Segundo, vejam vocês aí, versículo 6, pela mesma palavra que Deus criou o universo, pela mesma palavra, Ele trouxe um juízo à terra, afogando o mundo daquele tempo em água, o dilúvio. Terceiro argumento: pela mesma palavra que Deus criou o universo, e pela mesma palavra que Ele trouxe o dilúvio ao mundo exercendo o seu juízo, por essa mesma palavra, diz o versículo 7, Ele vai entesourar este mundo para o fogo, dia do juízo e destruição dos homens maus. Então, eles estavam tentando desacreditar a palavra, e Pedro está trazendo um fortalecimento da palavra. Pela palavra Deus criou, pela palavra Deus trouxe juízo, e pela palavra Deus consumará a história, e pela palavra este mundo e as obras que existem na terra serão atingidas pelo fogo no exercício do juízo de Deus. Agora notem comigo, talvez aí Pedro agora vai trazer um outro raciocínio do argumento dele. Porque o questionamento dos falsos mestres é essa. No versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Imagine que haja alguma pessoa dentro da igreja, agora não é falso mestre não, agora é um crente sincero, questionando: por que ele não veio ainda? Vamos ver a resposta, o argumento de Pedro, por que da demora da segunda vinda? Primeiramente, porque o tempo na perspectiva de Deus não é o nosso tempo. Olha o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós entendemos tempo da seguinte maneira: cronos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Deus não conta o tempo assim porque Deus é eterno. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, e nós não vemos o futuro. Como Deus é eterno, Ele vê o futuro no seu eterno agora. Para Deus não tem passado, presente e futuro, Ele vê tudo no seu eterno agora. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido, porque Ele está lá no futuro, como Ele está lá no passado, como Ele está aqui no presente. Então, para Deus, um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não tem esse problema que nós temos de presente, passado e futuro. Segundo argumento, qual o propósito da demora? Olha o verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Agora ele está se dirigindo: alguns a julgam demorada. Talvez até dentro da igreja alguém esteja pensando do mesmo jeito. Alguns a julgam demorada, a promessa da segunda vinda. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que parece demorada na perspectiva humana? Não na perspectiva divina. É porque Deus está dando mais uma oportunidade
para que o pecador se arrependa. Porque diz a Bíblia, lá no livro de Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Terceiro, o fato de Deus estar dando mais uma oportunidade não pode ser usada para relaxamento moral. Bom, já que ele é longânime, vai demorar um pouco mais para que todos se arrependam, deixa eu aproveitar e viver do jeito que eu quiser viver. Aí o versículo 10 diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Essa imagem foi usada por Pedro, foi usada por Paulo e foi usada por Jesus. E o que ela significa? Que a volta de Jesus será o quê? Inesperada. Não vai ser um dia óbvio. Vai pegar a gente de surpresa. E na hora final não tem jeito de se preparar. E por isso Jesus contou a parábola das 10 virgens. Não adianta ser membro de igreja, não adianta ser batizado, não adianta parecer crente, não adianta ter cacuete crente, não adianta ter jeito de crente, não adianta vestir como crente, não adianta falar como crente, não adianta ter indumentária de crente. Se você não tiver azeite na sua lâmpada, não vai funcionar. Vai chegar de surpresa. E agora, qual vai ser o efeito disso? Preste atenção aqui. Você leia o verso 10 comigo, em voz alta, por gentileza, vamos juntos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu não sei quanto a você, mas quando eu imagino essa cena aqui, é uma cena que não tem como o cineasta mais criativo colocar numa tela. Nós estamos falando de um incêndio global, de cima e de baixo. Os céus incendiados começam a derreter, abrasados. A terra e mais, as obras que nela existem serão atingidas. Prédios, monumentos, casas, edifícios, palácios. Tudo que o homem pôs a mão e enfeitou e embelezou, obras bilionárias. Porque nós temos prédios em São Paulo que vale mais de 1 bilhão. Sabia disso? Tudo isso vira pó, cinza. Nenhum autor das Escrituras relata esse fato com cores tão fortes, carregando tantas tintas para mostrar como será esse dia. Na linguagem de Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12, a cena é tão dramática que os poderosos deste mundo vão ficar desesperados e eles vão procurar uma caverna para se esconderem, mas eles não estão com medo de morrer, não, eles estão com medo da ira de Deus, daquele grande dia do juízo. E o profeta Amós diz que vai ser dia de trevas e não de luz para os ímpios, mas para os salvos um dia de regozijo, de gozo inefável, de vitória completa e absoluta. Bendito seja o Senhor. Bom, Jesus voltará. E a pergunta é: quais são as consequências? Quais são as implicações? Quais são as implicações? Então vamos ver. Versículo 11. Nós precisamos estar preparados. Leia o 11 comigo, por gentileza. Vamos lá? Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, piedade. O que a Bíblia diz, e é maravilhoso, tem muita gente que diz assim: pastor, eu não gosto da doutrina não, porque doutrina é um negócio muito seco, muito árido, né? Eu gosto de falar de amor, eu gosto de comunhão. Irmãos,
É a mesma coisa, pense comigo aqui. Eu quero construir uma casa, mas eu não quero lançar fundamento não. Isso é perda de tempo. Vamos começar com as paredes uma vez, vamos botar o telhado. Só um louco faria isso, não é verdade? Ou seja, você e eu precisamos de estudar as doutrinas, porque as doutrinas são os pilares, são o fundamento. O que ele está dizendo é o seguinte: você crê que Jesus vai voltar? Você crê que isso aqui é verdade? Você crê que isso aqui é uma realidade? Agora, que implicação tem isso na sua vida? Ele está dizendo o seguinte: visto que todas as coisas vão de ser assim, desfeitas, isso implica numa coisa, isso desemboca numa atitude. E qual é a atitude? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Paulo diz lá em Tito um problema muito sério que ele chama de ateísmo prático. É o que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Existe o escatologista herege, é o que crê que Jesus vai voltar, mas vive como se ele não fosse voltar. Segundo lugar, precisamos aguardar a segunda vinda com exultante expectativa. Olha comigo o versículo 12, leia o 12 de novo. De novo não, vamos ler juntos agora. Versículo 12, vamos lá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Duas coisas aí que é muito importante: esperando, e segundo, apressando. Então, vejamos aqui, qual é a postura de um crente com respeito à segunda vinda de Cristo? Qual é a primeira? Esperar. Então deixa eu fazer uma perguntinha: você espera mesmo se Jesus voltar? Você crê que Ele vai voltar? Você acredita nisso? Você está aguardando isso? Você anseia por isso? Tem que esperar. Tem gente que nem espera, e até nem gostaria que ele voltasse, porque está tão acomodado, gostando tanto daqui, que ele não quer que Jesus volte. Mas ele diz que não basta você esperar. Ele usa uma outra expressão: esperando com o que na ponta dos pés, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ele diz apressando. E como é que você pode apressar? Quando a Bíblia diz que só o Deus Pai tem essa agenda na mão. É porque a segunda vinda de Cristo, do ponto de vista humano, tem uma agenda a cumprir. Tem fatos a cumprir. E dentro das agendas que precisam cumprir, tem uma que está na mão da igreja. E qual é a agenda que está na mão da igreja? A pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como é que a igreja pode apressar a segunda vinda de Cristo? É cumprindo essa agenda. O pastor Ivarra deu um spoilerzinho no começo, mas eu não tenho dúvidas de que Deus trouxe na nossa geração, e é na nossa geração mesmo, literalmente. Eu me lembro que quando eu fiz seminário, nos idos de 78, 81, eu tinha uma maquininha de escrever Letera 32, e eu era o cara porque tinha uma Letera 32. Eu já era pastor em Vitória, quando eu vi o primeiro computador, e era uma mesa inteira. A primeira impressora que eu vi, meus irmãos, era um catatal desse tamanho. O primeiro computador que eu comprei, o meu laptop, tinha 2 gigas e era um espetáculo. E eu fiz minha tese, tudo com 2 gigas. Até que ele travou, não tinha mais conserto. Primeiro telefone celular que você e eu usamos era um tijolo, dava quase dor na coluna para o cara usar. E hoje nós somos geração que guardamos os nossos documentos nas nuvens. Como diz alguém, eu não sei onde está essa nuvem. Que privilégio
privilégio você e eu temos de levar esta palavra e esta palavra ganhar asas e chegar aos rincões da terra. Por onde eu passo, eu encorajo os pastores a usar as mídias sociais. Encorajo as igrejas a usar as mídias sociais. Porque hoje é quase um crime você pregar hoje apenas entre quatro paredes, se você tem janelas abertas para o mundo inteiro, para apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, versículo 13, nós precisamos aguardar o cumprimento da promessa da consumação. Leia o 13 comigo, porque notem, algumas pessoas dizem assim: pastor, mas se essa coisa que está prometida no verso 12 aí, olha aí, os céus incendiados, desfeitos, elementos abrasados e derretendo, é uma cena de terror. Eu não quero participar disso não. Eu vou estar com muito medo, vou estar desesperado. Olha a realidade dos crentes, versículo 13, porque notem que tem uma conjunção adversativa no verso 13. Então vamos ler o 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Então Deus não vai destruir o que está aqui não, Deus vai renovar o que está aqui. Aqui a natureza está gemendo, aguardando o dia da sua redenção. E quando Jesus voltar, não é só a igreja que vai ser glorificada não, o próprio cosmos vai ser restaurado da presença do pecado, redimida desse cativeiro do pecado, e então vai ter novos céus e nova terra. Louvado seja o Senhor. Então, para terminar, Pedro vai agora, como um pastor que foi, e como um pregador que foi, ele vai fazer as últimas aplicações do seu sermão, nos versos 14 a 18. E a primeira aplicação que ele faz, e exortação que ele faz, está no versículo 14. Leia comigo o 14, por favor. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, repreensíveis. Então para de brigar, para de fazer confusão, para de ser cri-cri, para de criar contenda, para que quando Jesus voltar te ache em paz. Segundo, para de viver uma vida torta, para que ele encontre você sem mácula. E não viva uma vida na corda bamba não, para que ele encontre você irrepreensível. Então doutrina tem implicação, desemboca na conduta. Segunda exortação dele, você precisa aceitar a verdade da palavra de Deus. Versículos 15 e 16 são preciosíssimos, eu chamo a sua atenção para a leitura. Todos comigo, por favor, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Algumas coisinhas básicas aqui. Primeiro, Pedro está assim cheio de mel nessa carta, né? Nesse texto. Até Paulo, assim, chama de meu amado Paulo, meus amados irmãos. Ele está assim naquele dia pastoral, assim, cheio do óleo, cheio da graça, cheio de doçura. A segunda coisa que ele menciona aí, que é digno de nota, é que as cartas de Paulo, já quando Pedro escreve, já estavam sendo recebidas pelas igrejas como cartas canônicas, que já faziam parte das escrituras. Terceira coisa digna de nota, é que Pedro reconhece que Paulo recebeu de Deus uma dose especial de sabedoria.
porque ele escrevia coisas difíceis de entender. Agora isso tira a gente de uma enrascada, né? Porque se você lê alguma coisa de Paulo, não estou entendendo. O nosso irmão Pedro também não estava entendendo, não. Porque se você lê Romanos 11, eu entendi direitinho, tudinho, perfeito, fácil. Com 2 e 2 são 4. Parabéns. Você é melhor que Pedro. Ele admite, humildemente, que o Paulo estava no andar de cima, na prateleira de cima. O que ele está querendo nos ensinar aqui, meus amados irmãos, é que nós temos que ter cuidado para não sermos como aqueles que são ignorantes, instáveis, que deturpam a palavra de Deus, as Escrituras. E a única maneira de você não cair nessa esparrela dos falsos mestres, dos falsos hermeneutas, dos falsos exegetas, daqueles que querem ensinar a palavra de Deus e não estão calcados na verdade, é você ter filtro, crivo, conhecimento. Porque notem comigo que hoje o povo não está lendo Bíblia, irmãos. Olha, nós acabamos de elogiar as mídias sociais, mas embora eu tenha a Bíblia no meu smartphone, eu tenha a Bíblia com as línguas originais do meu smartphone, mas tem hora que o papel ajuda, não fala a verdade? Acho que até como um símbolo, né? O pastor Ival costuma brincar que a Bíblia é espada, a Bíblia no celular é canivete. Até para segurar a Bíblia mesmo. Eu não sei quanto você, quando pego a minha Bíblia, eu ando com orgulho, de peito estufado. Tem uma Bíblia. Não tento ficar com vergonha dela, não tento ficar acanhado porque eu estou com a Bíblia na mão, não. Tem que estudar, tem que ler. Eu falava com o pastor igual agora há pouco, fui pregar lá em Belém, pastor Samuel Câmara, e ele dá muita ênfase à escola bíblica dominical, e agora ele está encorajando os crentes a escrever a Bíblia. Escrever a Bíblia toda. E quando o cara escreve a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ele chega na igreja e ganha um diploma, bonitão. É isso mesmo. Você sabia que a igreja valdense memorizou a Bíblia toda? E memorizou a Bíblia toda porque as cópias da Bíblia eram caríssimas. E a igreja começou a queimar as cópias das Bíblias que eles tinham. A única maneira de eles preservarem a Bíblia era guardar tudo na memória. E eu temo às vezes que se você fizer um concurso na igreja assim, de supetão, domingo, meus irmãos, vão trazer 20 irmãos na igreja aqui à frente, que vão citar de cor 20 versículos da Bíblia. Eu não sei se a gente não vai passar constrangimento. Até os mais antigos de igreja. Se você não conhecer, você vai acabar caindo nas mãos dos espertalhões. Então, terceiro conselho dele, versículo 17. Leia o 17 comigo, por favor. Vamos juntos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não está falando de cair da fé não, tá, gente? Ele está falando de cair da fé, de perder salvação, de você estar salvo agora e ir para o inferno depois, não. Não é isso que ele está falando. Descair de quê? Da firmeza. O que é descair da firmeza? É um crente assim, meio mole. Só o vento bate para cá, ele vai para lá, sopra para lá, vai para cá. Às vezes até na liderança da igreja, irmãos, eu vejo isso. Às vezes o cara vai para um congresso, aí ele escuta uma novidade, gente, nós vamos ter que botar a nossa igreja toda nessa direção. Aí ele vai para um outro congresso, escuta uma outra coisa, não, irmão, não era lá não, agora estou todo mundo para agora, para essa direção. Aí vai para um terceiro congresso, não, meus irmãos, não era nem lá nem cá, agora nós vamos para essa direção. E nenhum líder está entendendo direito, nenhum líder está seguro direito.
Imagine os crentes. Tem crente que está inseguro, sem certeza, sem convicção, caindo na sua firmeza. Fica firme, meu irmão. Firme. Paulo escreveu para Timóteo e disse o seguinte: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Permanece. Se gente está mudando para lá, gente está mudando para cá, um está escutando esse, outro está escutando aquele, outro está escutando aquele outro. Permanece, meu filho, permanece, permanece, permanece. Último lugar, última exortação prática, versículo 18. É preciso crescer no conhecimento e na graça. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha o equilíbrio: crescer no conhecimento e na graça. Crescer na graça, no conhecimento. Tem muita gente que só quer conhecer na graça, como se fosse uma relação mística com Jesus. Ele é muito místico, mas não quer ler Bíblia. Por outro lado, tem outros que só querem conhecer, só conhecimento. A cabeça fica desse tamanho, corpo mirrado. Então as coisas caminham juntas: conhecimento e graça, graça e conhecimento. Crescei, tanto num quanto no outro. E eu não posso terminar esse assunto, porque termina o assunto e termina a epístola, senão com a doxologia. A Ele, a Jesus, a glória, tanto agora como no dia eterno. Você crê mesmo que Jesus vai voltar? Crê? Aleluia. Isso implica que nós devemos estar preparados, aguardando e apressando o dia do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém.